tudo bem? Estamos aqui mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. E hoje nós vamos falar desse livrinho aqui, Castela. E já a gente apresenta quem está conosco aqui na mesa. Mas antes, a gente gostaria de deixar um recado aí, um apelo para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é onde nós estamos mais ativos, mas também estamos no TikTok, Twitter, Facebook e, é claro, Spotify e YouTube. E também, caso vocês queiram comprar algum livro que a gente mencionar hoje por aqui, vamos deixar o link na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube, e vocês podem comprar por lá e ajudar a gente a sustentar esse podcast, que por enquanto não tem nenhum patrocinador. Oi, gente. Sou a Denise. É um prazer a gente estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar do Castela. E para bater esse papo, nada melhor do que ter com a gente aqui a pessoa que foi responsável em trazer esse livro para terras brasileiras, né? Que também foi também o responsável por fazer esse processo de tradução, né? E fazer essa história ser inteligível pra gente. Que é o Nick Farrell. Nick, olá, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Se apresenta pra galera, pra quem não te conhece ainda, né? Bom, eu sou, nesse caso, tradutor, né? Eu costumo brincar que eu faço qualquer negócio, né? Sou escritor, roteirista, diretor, ator. Mas, na verdade, sou entusiasmo da vida, eu acho. Acho que essa definição é boa, porque eu não tinha a intenção de traduzir, nesse caso específico, esse livro, mas conheci o autor, né? Bang Min-gyu, que eu acho que vocês estavam presentes no dia, né? Que era, eu acho que tinha Bang Min-gyu, tinha mais dois escritores. O escritor de Chiclete e o de Pepino de Alumínio, que eu não vou lembrar o nome agora. O poeta do Chiclete era o Sonbé, né? Ele era assim. Que na verdade, se posso continuar falando disso, que é interessante. Como surgiu a história. Aí o Bang Min-gyu eu olhei, né? Nós somos brasileiros, então sabe quem é mais maluco e tal? Eu falei assim, esse cara é maluco. Eu falei. E aí ele saiu, tava fumando, ele olhou pra mim e falou assim, putz, esse pessoal aqui não fuma, né? Tava cansado, porque você fuma? Eu falei assim, porque ele sabia que eu era um dos debatedores da mesa. Aí eu olhei pra ele, já tomou cerveja brasileira? Ele falou, não. Eu falei assim, então espera aí. Aí eu fui correndo até o boteco do lado, comprei original, eu coloquei, não posso falar do marca, coloquei na cerveja, coloquei o copo, entrei. Aí, só que eu não tinha percebido que era centro cultural, falei, putz, né? Aí o diretor na época começou a olhar feio, falei, cara, o que eu fiz? Aí depois percebi que ele chegou e falou pra mim assim, você não pode beber a bebida alcoólica aqui. Falei, putz, e agora, hein? Olha só. Nisso ele tinha pegado, já na mão, já tava, boa cerveja. Eu falei, pô, já foi, agora não foi. E o debate foi super legal, né? A gente abordou vários aspectos da literatura coreana, né? E depois disso eu levei todo mundo para relações públicas de baladas e de bares, né? Levei a comitiva inteira, depois só sobrou os malucos, eu e o Bang Min-gyu. E a gente foi pra Tipice, que era um cara que gostava. A partir daí a gente começou a ter uma amizade, né? E na época tinha lido um conto, acho que vocês, do curso. Eu sou Girafa, você que tinha traduzido. Não, eu não, foi a Ayun. Foi a Ayun eu acho que tinha um grupo que tinha traduzido. Tradução, Isso. Aí eu tive curiosidade de ler o livro, eu fui ler o original, né? E eu percebi que, como eu explico ali, que tinha uma diferença muito grande. Que a princípio quem lê a minha tradução falou assim, cara, tem uma coisa estranha, meio truncado, não sei o quê. Mas o próprio original era assim, né? Ele tem uma queda gramatical, quebra de frases e sentenças muito estranhas, né? Ele corta, passa pro outro, coloca maiúsculo, não sei o quê. Então, eu senti isso de que tinha muito literaturês, né? O que é literaturês? Nós temos um caso clássico de Hangan, que ganhou o Man Booker Prize, que a tradução não tem nada a ver com... Não tem muitas coisas que não tem nada a ver com o original. Agora... Sim, tem essa polêmica da tradução da Deborah Smith. Aí, além de... Tirando esse mérito isso é bom ou ruim, eu tentei como tradutor, eu falei, cara, eu acho que tenho que, na minha concepção, né? Não vou entrar nessa discussão de que eu acho que é polêmico. Eu falei assim, cara, eu quero fazer uma tradução onde, como eu conheço o autor, que é maluco, né? Eu falei, cara, a literatura é maluca também? Você tá falando maluco no sentido bom, né? Falei, cara, eu acho que vou tentar manter o espírito do escritor e questão
ele tem uma crítica social muito forte, porque ele é um crítico, contestador cultural. Então, acho que eu quero colocar isso na literatura, na tradução. Então, me concentrei nisso. Eu acho interessante que você mencionou um pouquinho sobre a literatura dele, né? Já entrando um pouco sobre ele. E eu queria ler aqui uma parte, porque essa edição, que é da Martin Claret, né? Ela conta... Aliás, vamos agradecer a Carol, que gentilmente cedeu pra gente o livro, para depois elas vão dar um... Sim, depois a gente vai sortear, gente, um exemplar de Castela. E a capa foi a Ing Lee que fez, também ficou maravilhosa. Então, assim, o projeto final ficou impecável. E essa edição conta com uma nota, né, para o público brasileiro, feita pelo próprio escritor. E aí tem um trecho que ele define o que ele acha que é a literatura. Aí eu vou ler. É bem curtinho essa. E já mostra um pouquinho de como que ele enxerga o mundo. Ele fala assim: a literatura, principalmente um romance, eu acredito que se assemelhe à existência de um radioboy que fica sentado na entrada do bairro chamado ser humano. É como um churrasco. Aí ele escreve isso em português, né? Em que se podem experimentar várias partes diferentes do mundo. Ou talvez seja o nosso jeitinho, também em português que ele escreve, em comum de encarar este mundo estranho. Achei muito bonito e acho que reflete muito o que ele coloca nos contos dele. Acho legal também, Nick, que isso que você comentou sobre aproximar a literatura mais do original, né? A gente tem lá na USP a nossa professora, a Kim Ji-yoon, que foi a tradutora do Atos Humanos da Han Gan também. Não sei se você já leu o livro da Han Gan. Eu fui introdutor do Vegetariano, na verdade. Vegetariana, que foi publicado para Devir, né? Sim, que a Yun tinha pedido a primeira edição. Que é a edição vertido de direta, né? Direta, Eu quero deixar claro que tá tendo muitos com esse boom indireta. Sim. de Kei, da onda Hallyu, tá tendo muitas traduções, mas esse livro, assim, tanto quanto da Yun, é traduzido direto de vertido de coreano para Sim, e esse livro, O Atos Humanos, também a Kim Ji-yoon, nossa professora da USP, ela também traduziu direto do coreano. E até na semana passada a gente teve uma aula aberta com ela lá durante as atividades de greve, e ela falou um pouco sobre isso, e vai continuar depois essa conversa sobre a tradução. Que foi isso, o estranhamento que teve da editora brasileira e até mesmo do público brasileiro. Porque ela tentou trazer a escrita original, né? E aí tem toda aquela polifonia, várias vozes, e tem um estranhamento muito grande, principalmente com a questão do tu que ela usou. Sim. Que foi uma escolha para manter mais próximo do original. Então, isso é muito interessante quando a gente pega uma obra que foi traduzida direta e que tem uma pessoa ali por trás que conhece muito bem a cultura e, mais ainda, se tiver esse valor a mais de ter conhecido o próprio autor, né? E saber um pouco mais como ele pensa. E eu acho que consegue trazer uma escrita muito mais fiel. Totalmente. É muito legal. É uma história engraçada porque todos têm um pouco medo do Bang Min-gyu, né? Porque ele é um pouco excêntrico, né? Não, assim, eu posso falar pessoalmente que... Você conheceu pessoalmente. Exatamente. Eu fui lá, né? Eu tinha 18 anos, então muito ingênua, assim, chegando em São Paulo. Aí eu fui lá e eu nem esperava que iam ter esses escritores lá e o grande nome que eles carregavam. E aí, ele era o mais excêntrico. Ele tava de óculos escuros, se eu não me engano. Sim. E eu peguei autógrafo com ele e a escrita dele foi a mais divertida, porque ele brincou com o nome e com a mensagem que ele colocou ali. Então eu falei, putz, esse cara é sensacional. E aí, na época, tinha só esse conto, eu li, e aí foi uma surpresa muito grande quando depois veio o livro com outros contos também, né? Então acho que ele, enquanto personagem, assim, enquanto pessoa, já é muito diferente, é muito peculiar. E aí você... E esses contos ainda reforçam isso. E você conhecendo ele e traduzindo, acho que foi um plus, assim, incrível. Ele é brasileiro, né? O cara é brasileiro, o cara é brasileiro, pô. Era engraçado, porque todo mundo tinha essa coisa de ele é difícil, uma pessoa difícil. Pelo contrário. Tanto é que quando eu tive essa ideia... Aliás, essa ideia dessa tradução, eu tava pensando, mas no fundo não partiu de mim, né? Partiu da fundação, né? Que é o Instituto da Tradução. Acho que LTI. LTI. É isso. Eles queriam muito traduzir esse livro, né? E eu acho que tinha um pouco de receio, de dificuldade ou mal entendimento, né? Que é um livro complicado de compreender, porque tem uma ironia muito forte. Mas era a minha praia isso, né? Então, eu mandei e-mail Aí sugestão veio do Instituto, então tive que consultar o Bang Min-gyu, né? O autor,
Ele me falou assim, ó, eu pensei 0.001 segundo para aceitar. Então você pode traduzir. Aliás, eu tenho um e-mail muito divertidos enquanto a tradução. E ele falou para mim assim, ó, não precisa perguntar nada, traduz aí. Mas tem algumas coisas que tive que tirar dúvidas, porque tem um personagem que ele cita. Eu falei, quem são essas pessoas, cara? Nunca ouvi falar dessas pessoas. Tem muita referência, né? Então, tem muitas referências. Eu lembro que tem um personagem, eu acho que é jogador de beisebol famoso, que ele fala... Eu falei, quem é? Sabe o que ele respondeu? Eu não sei, também coloquei... Então tem referência mentirinha ali. Então eu tive que colocar, ele falou assim, isso aqui ele colocou, mas ele chutou também. Então... Que legal. Quando a gente lê, a gente pensa que tem um monte de referências da infância dele, dos anos 80, qualquer coisa do tipo. Tem coisas que são, tem coisas que não tem. É o Borges, cara, Jorge Luiz Borges. Que você não sabe a referência verdadeira ou não. Que bacana, porque tem até um dos contos, assim, que eu mais ri e adorei, é o a tia do Yakult. A tia do Yakult. E aí ele faz todo um contexto, assim, dos pássaros dodôs, que não sei o quê, prisão de vento, lá. Eu fiquei, gente, será que isso é verdade? Aí eu fiquei de pesquisar, ainda não consegui. Mas assim, é com tanto detalhe que a gente até questiona se ele realmente sabia disso e foi atrás. Tem algumas verdades, tem algumas mentiras. Legal. Porque eu acho que tem que ter curiosidade também. Será que... Mas no fundo não faz diferença, porque como ele constrói a coisa, que é nesse caso que é engraçado, que é uma crítica social muito forte, né? Sim. E a Coreia? Acho que o principal é a mensagem, né? Não é tanto os detalhes, os fatos que ele coloca, se são verdadeiros ou fictícios, mas é a crítica mesmo, a ironia que ele coloca no dia a dia, né? Eu acho legal como ele constrói essa mentira também, né? Sim. Como ele coloca isso tudo como... Aliás, ele tem referência muito a Portugal e Brasil, né? Acho que deve ser... Ele é brasileiro, deve ter sido brasileiro da outra encarnação, porque ele fala... Tem muita referência sobre o Brasil, né? Eu achei muito legal isso, que tem bastante referência sobre o Brasil. E essa, Nick, foi a primeira tradução que você fez? E por enquanto é a única? Ou você já fez outros trabalhos? A única talvez seja a última, porque... Jura? Dá muito trabalho. Não, acho que eu acabei fazendo porque... Não, a gente tá pensando em projeto, mas acho que tem que ser alguma coisa muito bacana para poder fazer, porque demora um pouco, né? E traduzir para tudo para fazer isso. Mas se tiver alguma obra interessante, que realmente seja relevante, eu acho que eu faria isso. Ainda vontade, né? Nunca se sabe. A vida é uma caixinha de surpresas. Exatamente. Eu fiquei com uma dúvida quando você mencionou que foi a LTI que quis trazer esse livro para cá. Como que foi meio que o processo deles para chegar até você como tradutor? Eles já sabiam que vocês se conheciam, você e o escritor? Na verdade, eu tenho uma história com a LTI porque... Deixa eu lembrar como eu conheci. Na verdade, eu fui visitar quando foi lançar meu livro traduzido, Go, lá. Eu acho que foi conhecer lá. Traduzido em 2013, certo? Isso, foi traduzido. Eu acho que conheci lá, tive o primeiro contato. Depois eles me convidaram, acho que teve outro evento, mas o importante, o principal foi 2019. Naquele evento, né? O do Centro Cultural. 2019 na Coreia. Sim. Entendi. Chamava Seminário... Plataforma para Paz e Esperança, alguma coisa, não lembro direito, eu recordo o nome. Mas esse evento eles me convidaram, né? Que reuniu o escritor do mundo todo. E foi nisso que acho que se aproximou mais. Aliás, tem coisas muito engraçadas desse seminário que mostra. Eu li alguma coisa que você fez discotecagem no final. Sim, eles me deram tudo. Brasil, cara, Brasil sempre destaca. Brasil faz coisas loucas. Aí eu teve um final, eu discotequei músicas brasileiras, veio o pessoal do consulado, embaixada brasileira, se juntou no palco, foi muito engraçado, fui divertido ali. Muito bacana. Então, o Park Min-gyu você conheceu aqui, né, nesse evento em São Paulo, então, certo? Aí já conheci o pessoal do Instituto. Quando eles vieram, me convidaram para compor a mesa, né? Para falar com os escritores. Aí foi um passo, né? Que eles me convidaram para traduzir o Min-gyu que tinha conhecido no evento. Muito legal. Você acha que, assim, dos livros que têm saído aqui no Brasil, livros coreanos, você acha que esse é o mais, assim, fora da curva? Digamos. Acho que esse é fora da curva de muito tempo de contemporâneo. Acho que todos os que estão aí, eu acho que não chega nem aos pés do Castella, porque
Sim. Ele, de fato, parece que tu falou gíria, mas é um livro muito louco. Não tem outra definição. Sim. Aliás, tem uma coisa muito legal do Castella, que é os comentários, que acho que tá no Amazon. O primeiro Amazon, ela falou assim, ó, tem uma menina que fez o comentário. Acho que tem 2 comentários. Um era assim, é o livro mais legal que eu já li no ano e vai ser um livro péssimo para muita gente. Mas se você gosta, leia. Aí um segundo falou assim, é o pior livro que da minha vida. Não leia. Se você comprar, você vai perder o seu dinheiro. Eu falei, pô, esse comentário é o melhor do mundo, porque é verdade. É muito isso. É isso. Eu me odeio, né? Exatamente. E o pessoal não vai entender, eu acho que a real dimensão do livro, porque de fato, esse louco é no bom sentido e no mau sentido, para dependendo quem vai ler, né? Sim. E é louco, no meu ver, muito bom sentido, porque realmente o poder da imaginação do Mingyu é uma coisa impressionante, né? Eu acho que abro o prefácio dizendo, Mingyu é um gênio, né? Então, é um gênio. Sobre isso, eu ia ler esse trecho agora, mas já que a gente está com quem escreveu, será que você gostaria de ler essa primeira página, que é a introdução, em que você fala? Putz, eu sou péssimo, né? É? Vou pedir pra você ler, que você é ótima, você é ótima. Tá bom, então, ó, a introdução, né, convidando, né, o leitor a ler a obra. Aí você coloca assim: coma um pedaço de castela e tome um gole de estranha alegria. Mingyu é um gênio, um verdadeiro, aí meu francês aí, enfant terrible. Mingyu é considerado um dos escritores mais importantes da literatura contemporânea coreana. De estilo único e inovador, ele revolucionou a escrita coreana e, extremamente cômico, se tornou um desses raros escritores que conquistaram o sucesso de crítica e público. O resultado são inúmeros prêmios literários e seus livros figurando nas listas de best-sellers. Primoroso, se um dia Mingyu ganhar o Nobel, qualidades tem de sobra, será o escritor mais engraçado a ganhar o prêmio mais prestigioso do mundo da literatura. Mas, para isso, precisa ser mais conhecido. Eis o nosso intento com esta publicação. O que você quer que eu comente disso? Não, eu só... Tudo verdade. Eu acho que é muito verdade e é um ótimo começo. Você tá aí falando de como que ele é um escritor único, então acho que Acho que linka muito com como você começa essa introdução e você conta aqui como começou a sua história com ele. Então, um pouquinho do que você está contando aqui tá também escrito aqui. Eu acho que isso é um grande trauma dos coreanos, sabe por quê? Porque coreanos são muito orgulhosos, né? E nunca ganhou o Nobel. Nenhum coreano ganhou o Nobel. Então, quando eu estava nesse evento do Instituto, tinha várias mesas, tal, não sei o quê. E a pergunta sempre recorrente do público era: por que os coreanos nunca ganharam o Nobel? Talvez porque eu acho que os coreanos queriam empurrar a literatura coreana para o Ocidente, né? E o Mingyu tem uma qualidade única, que é originalidade. Ele é realmente diferente dos outros escritores. Nem que fosse coreano, brasileiro, americano, qualquer outra nacionalidade, ele tem uma originalidade única. Na minha concepção sobre literatura ou premiação, não que premiação seja importante ou não, nem questão de discutir esse mérito, mas ele é um escritor realmente original. Acho que isso que me levou a traduzir. E além disso, eu falo de paradoxo muito que eu acredito que seja a linguagem do universo, que ele consegue construir esse imaginário, realidade só dele, juntando essa coisa dura, difícil, complicada da realidade coreana, a sociedade coreana. Ele consegue juntar essa coisa lúdica, inimaginável, né? Coisas completamente opostas, né? Ele consegue juntar tudo isso e transformar numa literatura, transformar em uma escrita e ainda mais crítica que faz você rir. Que eu acho que isso que é muito mais legal. É mais interessante, porque ele critica, ele vai, como a gente fala, vai com o dedo na ferida, né? Ele tá o tempo todo mostrando as vidas reais, assim, e totalmente... Algumas bem miseráveis, né? Miseráveis, sim. Todas são miseráveis, né? Se todo mundo ferrado, como a gente fala, né? Mas com muito humor.
Então, assim, acho que isso suaviza bastante a crítica forte, pesada que tem. E pra você não sair do livro também com aquela sensação de, nossa, que desgraça. Porque que acho peso, que ele fala isso, e acho que você também colocou isso na introdução. Que, na verdade, é um manifesto de esperança. Não é, assim, uma coisa totalmente, tipo, que desgraça de mundo. Ele, no fundo, é otimista, né? Ele é otimista. Ele é otimista. Mas eu não sei se suaviza, mas, na verdade, acho que quando é catártico, né? Você fala coisas... E eu acho que Mingyue, todo mundo acha que Mingyue é pessimista, não sei o quê. Eu tenho percepção de que é o contrário, né? Ele é um personagem, uma pessoa otimista, né? Uhum. Eu lembro que tem uma história particular que passou uns tempos, chegou um negócio do correio. Essa é uma história boa. Você sabe que Correios, quando alguém compra uma coisa, manda uma notificação para você pagar a taxa, né? Uhum. Mesmo que você tenha comprado, já tenha pagado, chega o negócio de sei lá, porque armazenamento, um negócio assim. Acho que é coisa de Curitiba, tem que ficar lá, tem que pagar. Né? Tem que pagar. Uhum. Mesmo que não tenha excedido, tem que pagar. Aí chegou um negócio, eu falei, cara, não comprei nada, pô. Acho que deve ser um golpe, tá, não sei o quê. E eu falei, que eu vou pagar? Deu 200 e poucos, 300 reais. Falei, cara, nem sei o que comprei, cara. Que isso, né? Eu imaginava que se algum presente, eu paguei. E era do Wang Mingyue, ele tinha me mandado um presente. Aí eu abri, o que será que ele mandou? Eu abri o presente, ele tinha me mandado um robô, que eu falei um monte de coisa pra ele naquele dia, tinha me mandado o robô, o desenho animado que tinha assistido, que é Mazinga Z. Ele me mandou, falou assim, e ele colocou lá, e falou sobre isso em alegria, então eu falei assim, eu espero que você me contou muitas tristes, alegres, mas isso aqui é pra sua criança, né? Sua criança interior dos anos 80, que acredito que ele gostava. Então, esse presente pra você lembrar das coisas. Olha como você é humano, né? Acho que é interessante a gente falar também desse ponto, Nick, que você nasceu na Coreia, né? Você veio pro Brasil já na adolescência. Eu vim com 14. Justamente na época que tava passando esse desenho animado lá. Então, e tem essa memória afetiva da infância, né? Desse desenho que trouxe tudo isso pra você. Aliás, a coisa mais engraçada, eu tenho esse você já tinha esse boneco. Olha. Desse tamanho, é um modelo de metal ainda. Ele não, nenhum momento eu falei desse desenho pra ele. Ele intuiu que era, Olha. E o mais engraçado é que passou um tempo, ele me mandou uma outra foto, porque tava conversando com ele sobre, acho que pós-tradução, alguma coisa assim. Ele falou assim, eu comprei outro presente pra você quando você vier. Que, na verdade, tinha uma versão... Tinha uma espécie de mulher desse robô. Que ele falou, ele tinha comprado. Falei, eu tô te mandando pra você não comprar, porque eu comprei isso pra você pra compor com o boneco que sei lá. Que doideira. Falei assim. Acho que uma coisa também que a gente tinha falado antes, que é uma leitura um pouco difícil, né? Porque é bem nonsense, tem muitas reviravoltas, assim, não sabe o que... O real e o fictício e tudo isso. Mas, como a gente falou, ele é um autor muito premiado. Então, só pra pontuar um pouquinho, ele ganhou o prêmio de autor estreante já, né? O Monak Doné, com o primeiro romance dele, A Lenda dos Super-Heróis do Mundo, em 2003. E acho que é interessante a gente falar, que a gente comentou um pouquinho sobre a fama, né, da Hangan. E em 2005, quando ela ganhou o prêmio Isan com o conto A Mancha Mongólica, que originou depois a Vegetariana, conto, né? Segundo conto. Sim, e ela, nesse ano, o conto O Mundo do Guaxinim, do Park Min-gyu, fez parte da coletânea Isan, em 2005 também. Então você vê como ele é também um autor que tá ali, né? Super aclamado pela crítica. Eu acho que tem uma tradução de crítica, né? Tem uma tradução de crítica no fim do livro que ele fala sobre a importância da literatura de Wang Mingyue, né? Sim. Como ele saiu da bolha, né? Saiu desse detalhismo, esse dissecamento que é próprio da literatura coreana, que ele é muito sofisticado, é muito interiorizado, né? Ele foge um pouco dessa coisa muito densa, ele vai pro lúdico ao mesmo tempo que tem uma crítica social muito forte, né? Sim. Então é por isso que eu acho que o Wang Mingyue pode ser considerado uma espécie de marco na literatura contemporânea coreana. E também é legal a gente falar que os 10 contos eles foram escritos de 99 a 2004. Isso. Então você pega ali logo depois, né, da crise financeira.
que entre 97 e 98 teve uma recessão muito grande na Ásia. E a Coreia, né, foi um dos países que se deu muito mal. A taxa de desemprego aumentou muito. Então, acho que isso ressoa muito nos contos dele. Tem muita referência aqui. Muita. Vocês acham? Você não acha? Eu não acho, não. Eu acho que tava fresco. Eu não acho, não. Porque a Coreia sempre foi isso. Desde quando eu morava lá, era desse jeito. Sim. Então, é aí que tá uma coisa complicada. Não tem aquele Oswaldo Montenegro que foi fazer vestibular, a letra dele tirou nota 5? Mas tem uma coisa assim. O Chico também tem essa história. Não sei se é lenda ou não. É difícil a gente perceber o que se passa na cabeça do autor, né? Sim. É difícil. Total. E também Acho que nem pra ficar pensando nisso, né? Eu acho que o que pode ter que tenha sido... A gente pode perguntar pra ele. Você pode perguntar. Vamos ter que falar pra gente. Pra ele. Não, lógico que eu acho que é toda uma construção de anos, não é uma coisa que aconteceu ali naquele período. Posso perguntar pra ele, mas eu acredito que na cabeça... Como ele é um livro muito simbólico, é um livro que atemporal, vamos dizer assim, você pode colocar isso nos 80, 90, 2000, acho que é um livro que sai dessa linha temporal, né? Mas pode ser que sim, pode ser também, que não. ele também não é, acho que é bem universal, porque esses problemas todos referentes ao capitalismo não afetam só a Coreia. Quem tá ouvindo, pra ficar curioso, porque tem a história do pedalinho lá do... Sim, Nossa, aquele é genial, né? Patinhos. Sim. O cara tá... O cara tá andando, tá preocupado com o emprego e o pedalinho começa a voar para poder trabalhar no mundo inteiro. No mundo inteiro, Poder trabalhar no mundo inteiro. Então, essas coisas que são cômicas, é tragicômico, na verdade, né? Você ri porque é de verdade. Você ri da desgraça porque chorar não vai adiantar, né? Exato, para mim mais ou menos por aí, que ele é um engraçado e é tragicômico. É um livro tragicômico e otimista. Sim. E o jeito como ele veicula essa linguagem também é leve, né? É o que a gente já falou. Embora seja, né, alguns momentos, uns temas bem pesados, né? Pessoas que estão ali passando por muitas dificuldades. O modo como ele traz isso é muito engraçado. E eu dou muitas risadas. Falando um pouquinho aí, né? Voltando sobre a tradução. E você mencionou aí que tentou deixar em português as frases também fiéis ali a como estava em coreano. Mas você se lembra, assim, eu sei que já faz aí um tempinho que você traduziu, algum desafio que teve, assim, no original, que você teve que quebrar a cabeça, queimar os miolos para poder trazer para o português? Eu acho que tem muita coisa, porque coreano geralmente termina com verbo, né? Você estuda coreano. Então, isso é uma coisa muito complicada de a gente pensar. A pessoa pensa, como assim que termina no verbo? Então, pra gente, o verbo tem que vir tem o sujeito, verbo e objeto, né? Então, ele vem no meio. Então, coreano, quando você tá lendo, o verbo vem no final, então você tem esse suspense natural de tempo, né? Sim. Eu não sei o quê. Então, o português tem que vir o verbo, tem que vir no meio. Ou começa com o verbo, porque quando o sujeito é oculto. Então, em geral, eu tentei fazer... Sorte por sorte, o português permite essa inversão, né? O sujeito... Mas a estrutura natural é isso, né? Então, eu acho que a dificuldade é fazer com que essa inversão, né, que soasse natural, né? Então, em português, para quem estava lendo. Soasse natural, porque eu tive que preservar essa surpresa natural da língua coreana para o português. Espero que tenha conseguido, porque não sei se você... Acho que conseguiu, sim. Acho que conseguiu. Acho que ficou difícil, porque às vezes eu optava por não fazer isso, às vezes fazer... Porque se a gente torna isso como uma regra, o livro fica duro, você fica meio maçante no negócio. Como o coreano em si tem essa estrutura natural, ele você nem sequer pensa que normal isso. Sim. Mas em português, se eu fiquei pensando assim, se eu insistisse muito nisso, vai parecer que tô me engessando, vai parecer que tô adotando um estilo. Então, hora eu fazia a inversão, hora eu não fazia a invenção. Sim. Então, para não ficar esse gravado marcado de que isso... Porque no fundo, eu tive que entender a intenção do autor quando havia essa inversão, quando não havia a inversão. Porque às vezes ele revela naturalmente essa coisa bomba que é uma frase normal. Então eu mantive essa frase com a versão natural em português e fazia a inversão quando tinha que ser
essa surpresa no final. E uma outra dúvida sobre a tradução, teve alguma coisa que estava no original que infelizmente você não pôde trazer? Porque assim, tem alguns detalhes aqui, digamos, formais, né, da própria estrutura. Por exemplo, o discurso indireto, então não tem o travessão, aspas e tal, mas isso tá em português também. Outro caso é, acho que no conto Castela, isso fica muito claro, que é quando os parágrafos param no meio de uma frase e vai para outro, né? Teve alguma coisa que estava no coreano que infelizmente você não conseguiu trazer? Aí é resgatar aí da sua memória, cara, lá atrás. Eu acho que quando eu tava lendo esse quebra não sei se vocês tiveram acesso ao original, era exatamente daquele jeito. Uhum. Exatamente o corte no meio, tem um espaçamento, vai para outra linha. Sim, né? Uhum. É um estilo, né? O original é exatamente assim. Uhum. Então, eu tive que quis manter isso para pelo menos eu perceber que realmente o original é desse jeito, né? Uhum. E, aliás, novamente falar que essa edição da Martin Claret ficou muito boa, porque ela teve todo esse cuidado, né, com a produção gráfica, né, de manter o original, além da capa dura, o fitilho. Então, acho que a gente pode considerar, assim, uma edição de luxo, né? Sim, a edição de luxo. E é legal que os objetos que estão na capa easter egg, são os contos que tem aí, né? Tem coisas legais. A gente conversou com a Ing já, e ela conta que nas capas dela, ela busca colocar esses easter eggs. E nesse livro aqui é muito divertido você passar por cada conto e voltar pra capa e achar, não, aqui, ó, esse elemento é daquele conto, é muito divertido. E, aliás, a contracapa também. É a mensagem do autor no final, né? A geladeira. Tá todos vazia. Ele deixa só um pedacinho de Castela. De Castela, que é o pão de ló, né? Que é o grande conto, né? É o grande conto do livro. E você lembra, assim, qual é o seu favorito? Você tem algum ou você acha que todos são iguais? Eu acho que eu tenho lembrança de coisas, né? Tópicos. Eu adoro esse pedalinho. Uhum. Eu acho que a ideia do pedalinho eu acho genial, que é uma crítica à economia mundial, né? Uhum. A pobreza. O do Guaxinim? Aplicando. Antiga aplicando. Que é sobre essa disparidade social, né? Que é o grande problema da Coreia, é o grande problema do mundo, né? Uhum. Sim. E o Castelo, acho que o Girafa, acho que é um grande conto também, né? Que fala sobre o pai, né? Uhum. E tem coisas muito loucas de que criticismo da academia, como assim, escolaridade coreana, que é o Gojuon também. Sim, o padrão coreano. O padrão coreano, o Gojuon. E ele tira um sarro, na verdade, de tudo isso, né? Que é mais do que sátira, né? Ele fica brincando, né? E tem outro que é do Lula, ele fala sobre esse academicismo, que o cara fica colecionando enciclopédias, não serve pra nada, mas aquele número vai dar alguma coisa, não sei o quê. Uhum. Então, tudo aquilo é uma sátira da sociedade coreana. Né? Eu acho muito legal que, assim, apesar de ser um livro um pouco mais difícil, eu acho que é um dos livros que mais tem, assim, muitos aspectos diferentes da sociedade coreana compilados aqui. Pra quem quer conhecer a cultura coreana mais real. Uhum. Sim. Aliás, a gente tá falando do outro livro, né? Domingo de Sukiyaki. Sukiyaki de domingo. Sukiyaki de domingo. Tá vendo? A cabeça de ele traz coreano, português, pô. Que é muito louco, porque é essa inversão mesmo. E Sukiyaki de domingo, ele fala sobre um pouco também, né? É interessantíssimo, né? Que é o Coreia real, vamos dizer assim, né? Isso. Até tem um dos contos que tem um pouco de uma crítica leve até. Dos idols, né? Um dos contos. É o que do cara pega táxi, né? Pergunta quem é essa pessoa? Não sei. Tá, então aí você comentou desses seus livros que você gosta, né? Os livros não, perdão, os contos. Você se lembra, eu aqui, né, sobre tradução de novo. Teve algum que você teve que, assim, arrancar os cabelos pra traduzir, que foi mais difícil, mais pesado ali? Eu acho que mais difícil foi a crítica que eu tive que traduzir no final. A crítica? Olha! Puta, mas você concorda que é muitas palavras difíceis, sim, né? Não é palavra difícil, é como qualquer crítica, mas é muita palavra difícil. As conexões que ele faz com simbolismo, não sei o quê.
Acho que foi mais difícil do livro, na verdade. Eu quase não quis traduzir isso, mas falei, vou traduzir porque tá no livro. É que, inclusive, eu acho que até a crítica fala, e acho que também na sua introdução fala, que a escrita do Park Min-gyu, ela é bem coloquial. Sim, e um pouco exato. afastada da literalidade, né? Exato. Mas tem trechos também muito bonitos, bem literários. Que eu até marquei assim pra deixar Porque eu acho que a linguagem do Park Min-gyu é direto, né? A linguagem é direta. Ele não tem floreio, não tem metáfora. É meio Hemingway, né? Hemingway com realismo fantástico. Então, eu costumo dizer que é o ultra realismo fantástico, né? Os hiper realismo fantástico. E ele é direto. Eu acho que quando nós temos essas sentenças diretas, é porque é verdadeiro, né? Sim. Ele tem essa coisa, a essência da verdade nele. E eu acho que eu mais gosto desse coisas diretas, né? Sem ter floreio, sem ter sentimentalismo. É um sentimento, ele está buscando sentimento, não sentimentalismo. Né? Que eu acho que por isso que eu quis traduzir da maneira direta, sem esses literaturês, né? É que são os floreios todos para chegar até uma mensagem, quando que ele em si já é direto, né? Como exato, tá falando, ele não faz, ele não recorre à metáfora, a própria literatura dele é metáfora. Então, ele não fica fazendo comparações com duas coisas, não sei o quê. Não, ele vai direto, é isso. É um guaxinim que fala, ele tem que chegar no nível 32. Você tem que apertar 2 pulos e tem que virar. Aí só consegue chegar lá. Entendeu? Nossa, é muito legal. Porque assim, a gente, quando acompanha, assim, o pessoal que vai lendo o livro e vai comentando, assim, às vezes com a gente. E é muito isso, né? Eu tava lendo, eu tava achando super legal. De repente, a história ficou totalmente maluca, eu não entendi mais nada. É porque eu acho que algumas pessoas, né, alguns leitores ficam muito acostumados a um tipo de escrita, né, que já entrega tudo e tudo muito palpável, muito concreto. E aqui a gente tem que viajar com ele, a gente tem que ir para esse mundo que ele cria, né, esse realismo fantástico e se divertir, como ele tanto fala, né? O Mark Twain dizia uma coisa muito interessante sobre isso, sobre ficção. Ele fala assim, a ficção da literatura, né, é mais difícil porque ele tem que seguir regras. Sim. Olha que louco. Tanto é que vai acontecer uma coisa na sua vida, fala, pois, isso não é mentira, pô, não é possível. Não, aconteceu isso, porque às vezes, na realidade pode acontecer qualquer coisa, mas na ficção, na literatura, você tá seguindo as regras. Fala Nárnia, não sei o que, Senhor dos Anéis, mas no fundo, ele tem por mais fantasioso que seja, ele tem uma regra permeando ali, que é o mundo da ficção. Sim. Mas no livro de literatura do Park Min-gyu não tem. Você pode colocar qualquer coisa, mesmo assim, ele conseguiu achar uma estrutura, uma lógica que você consegue compreender isso. Esse é o mérito da literatura de Park Min-gyu. E eu arrisco até dizer assim, eu já estudei um pouquinho de semiótica, né? Que é uma área ali que basicamente criou regras e estruturas para entender texto de diferentes naturezas. E eu acho que eu posso arriscar, eu não sou a grande expert, mas acho que eu posso arriscar bom, pelo menos esses contos aqui quebram completamente a lógica que a semiótica, por exemplo, coloca aqui, a jornada do herói coloca também, que tá tão presente, né, em ficção, em filmes, em livros. Acho que aqui ele quebra bonito isso. Então, acho que esse estranhamento que muitos leitores têm, porque a gente tá muito acostumado ok, aqui é o início, aí vai caminhar para esse clímax, aí vai acontecer isso e depois essa conclusão. E aqui não. Você tem que mergulhar e o que vier, você lida e se diverte. Então, acho que é uma experiência muito única. E acho que é muito aconselhável pra gente sair um pouquinho da caixinha. Eu acho que é porque, na verdade, os fatos não são importantes. Olha que louco que eu vou falar. Porque acontece milhões de coisas até tem OVNI, vai pro fora do universo. Você conversa com o guaxinim e tem que pagar o negócio e lidar com pessoas que não tem nada a ver. Parece que tá no mundo do cestinhas, surpresa. Mas no fundo, se você for olhar, não é sobre os fatos. É sobre sentimento. No fundo, você está acompanhando o sentimento das pessoas e não o que está acontecendo ao redor. Sim. Então, ele tem uma inversão de coisas, sentidos, que no momento que ele escreve um monte de coisas, quase todas espalhafatosas, vamos dizer assim, fantásticas, mas no fundo guia sobre o personagem e os sentimentos do personagem. E os sentimentos não seguem uma lógica. Exato, os sentimentos não seguem. Mas como isso é meio intrínseco, né? Que você está seguindo algo que é invisível.
mas você sente que algo está seguindo algo. Sim. E as histórias vão acontecendo, os fatos loucos vão acontecendo, mas você não se perde. Estou falando de leitor um pouco experimentado, né? Porque tem costume. Mesmo assim, Sim. é muito estranho, mas é porque você está seguindo o sentimento do personagem. Sim. E eu acho que esse é o segredo, talvez, né? Que é difícil decifrar, mas é o porquê começa a entender o sentido da literatura de João Minguiu. Se a pessoa ficar muito presa aos fatos, realmente entra essa confusão, né? Mas peraí, aqui não aconteceu isso, mas não estava acontecendo tal coisa, a pessoa não estava ali, de repente virou uma girafa, sabe? Então, realmente, é bem isso. Tem que se desprender do fato e seguir o sentimento. Esse girafa é interessante porque você começa a falar assim, você se emociona por fato daquele girafa ser alguma pessoa importante na vida do personagem, porque você tá seguindo o sentimento. Sim. E no fim, é o meu favorito. É seu favorito? No fim ele volta e fala assim, não é nada disso, seu idiota. Parece aquela música do Carly Simon, né? Que eu não sei o que vem, que você tá pensando que sua história é sobre amor, mas não tô falando isso, é só uma letra de música, pô. Entendeu? É uma música do Carly Simon, que é mais ou menos isso. O cara constrói uma história sentimental e fala assim, pô, você é um idiota, pô, não tô falando nada de que sentimento. Então ele tá ele tá brincando o tempo todo com o leitor, justamente para isso. Perceba o que são verdadeiros, o que são coisas verdadeiras. Perceba o que são sentimentos verdadeiros. Entenda o que são coisas realmente importantes na sua vida. Eu posso falar palavrão, porra, entendeu? Porque tem isso. Ele tá falando realmente... Meu, para de falar besteira, para de pensar besteira. Isso não é dinheiro ou não sei o quê, posição social. Isso não é vida de verdade, cara. Vida de verdade é outra coisa. Vida de verdade são sentimentos verdadeiros. Se eu pudesse resumir, né? Acho que vou pra Coreia falar com ele. Eu não quis dizer nada disso, porra. Eu só queria escrever coisas loucas, pode ser. Mas a minha interpretação, que realmente ele como eu sinto que ele é otimista, ele fala assim, entenda coisas verdadeiras. Coisas verdadeiras, então, não são essas coisas que o pessoal acha que são importantes. Então, busque sua verdade. Eu acho que mais ou menos diria isso. Eu acho que ele vai concordar comigo isso. Nossa, lindo isso que você muito falou, bom. hein? Lindo. E isso foi muito bom, porque assim, eu também já vi uma declaração sobre disso acho que alguma coisa que eu li sobre o Gabriel Garcia Marquez. Exatamente isso, que as pessoas vão lá e fazem uma super, assim, leitura das obras deles. E, nossa, encontra cada, sabe, porquê aqui, sentido ali. E aí ele falou assim, não foi nada disso, cara. Eu não quis escrever. Eu não quis escrever nada disso, não é? Sim. E é muito isso. Acho que é a interpretação que cada um vai fazer. Acho que a Di também falou uma coisa na aula aberta semana passada, que quando o autor, ele escreve, a partir dali não é mais dele. É do leitor. Então, o leitor que vai ver o que vai ressoar e vai fazer a sua interpretação. E aí... toma vida própria. Sim, tive sorte de conhecer o autor e tomar umas com ele e posso perguntar das coisas. É sorte. Muita gente não teria isso, Sim, muita sorte. Sim, E assim, outra curiosidade que eu tenho é o quanto que você ter conhecido o autor, que é uma raridade, assim, geralmente, né? Quem tá aqui traduzindo uma obra em coreano tem um acesso ali ao escritor por e-mail e tal. Só que você, né, teve experiências com ele, assim, vocês passearam, né, e tudo. Porque acho que você foi o guia, né? Que eu paguei o imposto. Nem sabia o que era. Sim, então teve essa conexão, né? Como você sente que essa conexão entre vocês impactou na sua leitura da obra e na tradução, né? Que também é um trabalho ali árduo, físico, mental. Como você acha que ter conhecido ele e, né, pessoalmente, que é uma figura, como isso impactou na sua tradução? É muito difícil a pergunta. Eu posso dizer que não, porque conheci outros caras famosos, né? Que vieram pro Brasil também. Não vou falar alguns eram... Posso falar isso? Não eram... nós somos chatos pra caralho, assim, nós chatos, né? Aqueles caras que a gente tem essa imagem de artista, né? Autista, eu chamo de autistas, que são pessoas superiores, não sei o quê. Puta, não vejo nada disso. Eu acho que são pessoas comuns, igual a gente, qualquer um. Né? E essa também faz uma imaginário popular de que outras pessoas supostamente teriam dons, talentos, ou sabem mais, sabem menos. É isso que é grande mentira, cara. Acho que o mundo é igual, ou a mensagem do livro, todos são iguais. Acho que quando eu conheci João Minguiu, também outras pessoas, outros escritores, tem pessoas que se levam a sério também, realmente. Né? Acho que a maturidade da pessoa e também o ponto de vista sobre a vida,
o que acham que é vida, o que entendem da vida. Um posicionamento sobre de si para o mundo e para o universo, para tudo que está em volta, né? Junto com a sociedade. Então, eu não consigo ver essa coisa de, porque tá de um lado, outro lado, sendo entrevistado, não, porque são melhor que o outro. Isso é grande mentira. Todos somos iguais. Eu acho que essa coisa de admiração que você tem, você está falando de literatura, não é nada mais do que aquele sentimento que já existia dentro de você. Claro que existe, alguém consegue expressar melhor do que eu, mas se você analisa sobre o sentimento que já existe dentro de você. É a projeção, né? É o que a gente Ou seja, você é o próprio autor, você é o próprio diretor, você é o próprio artista, você é o próprio o autor, o personagem. Então, eu estou falando de mim especificamente. Eu nunca consigo imaginar as pessoas como se tivessem um dom superiores ou são melhores, têm talentos. Claro que existem talentos, mas eu acho que a gente tem que começar a entender que nós somos reflexo do que nós gostamos. Nós somos o próprio talento que nós admiramos. Então, acho que eu faria uma coisa contrária, né? A gente tenta buscar de onde tem esse talento, onde tem esse gosto que está dentro da gente, né? Então, eu acho todo mundo igual, né? No sentido... Não teve essa pressão, né? De, tipo, ter conhecido ele e... nunca tive nada disso. Tranquilo. É bobagem isso, cara. Porque só porque o cara fez mais do que você pode fazer. Amanhã você pode sentar e escrever um livro melhor que Castela, ou um livro que seja faz sentido para você. Essa coisa de que tem que ser lido ou não, isso também é outra bobagem, né? Eu acho que a gente cria um aspecto de vida, o Castela desconstrói isso, né? De que existe hierarquia, existe posição social, existe grau de sucesso, existe grau de importância nas pessoas, nas coisas, que é uma pura bobagem, que é o que a realidade... O Philip K. Dick diz, né? Perguntaram para ele, o que é realidade? Ele falou assim, realidade é o que continua existindo mesmo que você não acredite nela. Olha que louco. Isso é genial, essa definição é genial. Então, é sobre o que você acredita. Tudo, relação social, relacionamento social, relação que você tem com dinheiro, relação que você tem com a sociedade, relação que você tem com pessoas, relação que você tem com a sua própria inteligência, sua própria atitude. Tudo isso, na verdade, reflete simplesmente o que você acha do mundo. Como você construiu o seu mundo. O que você acredita nesse mundo. O que você acha que é real. O que você não consegue largar a mão. O que você não consegue... O que você acredita piamente que é verdade. É isso que faz de você. É isso que faz com que tenha visão sobre o outro. É o que você acredita. Então, o que você acredita é verdade? O que você acredita é real ou não? É essa a questão. Eu acho que a gente vê também em alguns dos personagens aqui exatamente isso. Eles estarem presos, assim, num padrão que existe e que todo mundo segue porque acredita que aquilo é a realidade, aquilo é o que deve ser alcançado. E isso que acarreta tanto de sofrimento, né? Quanto, na verdade, todo mundo está tentando sobreviver. E uma vida simples seria muito melhor para todo mundo. Que vida simples no Brasil, vida simples na Coreia são coisas diferentes. Totalmente diferente. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu fui em 2013, foi lançar o meu livro na Go. Eu fiz Caminho Inverso, eu tenho muito orgulho disso, de verdade, de ter traduzido um livro escrito em português por coreano. Eu acho que uma das grandes coisas que fiz na minha vida. E eu fui convidado para uma festa de um bilionário. Não é milionário, bilionário. O cara tinha tanto dinheiro, ele construiu uma casa com jardim japonês, um negócio... Ele fez arquiteto, uma coisa meio coreano tradicional, com não sei o que, era um negócio maravilhoso. Aí eu fui lá, eu tava com meu tênis velho, né? Eu falei, sou brasileiro, porra, não importa, eu vou com todo mundo pra não sei o quê. Aí com meu tênis velho, eu cheguei lá, porque tinha que tirar o sapato pra entrar no negócio. Aí eu olhei aquele negócio e falei, puta, cara, Manolo Blahnik, né? Com um sapato caríssimo, não sei o quê. Eu falei, Louis Vuitton, não sei o que. Falei, caraca, eu coloquei aquele sapato... Você acredita que eu fiquei com sentimento, sensação de vergonha, assim, de acanhamento? Falei, cara, que louco, né? Eu que sou, que não tô nem aí com isso, eu senti um pouco acanhado com isso, eu senti um pouco de vergonha. Aí fiquei pensando, isso porque tô uma semana tava lá, né? Imagina você vive 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, como tá no livro. Cara, isso molda a mente da pessoa. Totalmente. Total. Tá entendendo? É. Eu falo assim, porra, pra gente, a gente olha e fala assim, pô, isso aqui é bobagem.
essa pressão social, a prova não sei, o cara não conseguiu passar numa entrevista 70 vezes. Mas assim, porra, mas pra eles, não, exagera que 70, mas você passa 1, 2, não passar. Isso é uma coisa de vergonha, vergonhoso. A cultura da vergonha na Coreia é muito forte. Então, eu tô dando exemplo, né? Tô dando exemplo de coisa que não tem nada, não tem coisa pequena, né? Imagina essas pessoas ficam vivendo isso a vida toda, a vida inteira nisso. Até é uma coisa bem simples, né? Quando a gente fez o intercâmbio, uma coisa engraçada que rolou lá no nosso dormitório. Vocês dormiram. Quanto tempo vocês ficaram lá? Um semestre só. 6 meses? Pouco. Mas já deu pra conhecer. Já deu. Mas assim, uma coisa engraçada que rolou foi quando alguém comprou água e deixou lá embaixo, né, no hall. E não pegou no primeiro dia, aí foi passando 2 dias, e o pessoal começou a pegar aquela água e consumir. E aí o dono foi e falou: olha, a água é minha, estão me roubando. Até aí tudo bem, cômico, né? E o pessoal falou: não, gente, mas o dono da água ficou bravo, ele quer que devolva, né? Água, gente. E aí, ok, o pessoal começou a devolver e tal, porque o pessoal falou assim, que como deixou a água lá vários dias, achou que, sei lá, era pra tomar mesmo, não era de alguém específico. O que é meio viagem, mas tudo bem, né? Mas o fato engraçado é que uma das monitoras do dormitório anunciou no microfone que, gente, devolvam a água, afinal de contas ninguém aqui é pobre, né? Ela falou exatamente assim e foi muito engraçado que a gente ficou... Sim! Sabe? Então, quer dizer, sei lá, é pobre, vai ter... pode roubar, então não pode. Não entendi, ficou uma coisa meio cômica, sabe? Ficou muito louca essa, né? Uma coisa muito estranha. É engraçado, né? Se você for pensar, eu pensei isso falando em coreano, né? Foi falado em coreano? Não, foi falado em inglês. Foi em inglês. Porque o dormitório era... Porque deve ter trazido literalmente do coreano pro inglês, né? Kananaja, Nikamuro, que tem que ser sentido. Mas é muito louco. Se você fosse pensar em coreano, fala assim, até que foi sentido. Traduzido foi uma coisa muito estranha, né? Que pejorativa, né? Você justificar, você não é pobre, então... Exato, parece pejorativo em inglês, né? Mas coreano não, por quê? Não é tanto, porque a cultura coreana é de enriquecimento, né? Sim. Então, pra ele é natural, olha que louco. As coisas tem simples... tudo a ver, exatamente. Sim, a gente percebeu muito isso lá, né? Como a mentalidade... muitas questões culturais, assim, que pra gente aqui, a gente não fala, né? A gente tem todo um tato ali pra, né, comunicar tais mensagens. Lá eles jogam assim porque essa cultura, né, de que o rico é o melhor é muito mais forte, né? Essa cultura do crescimento financeiro, a competição, né? Que aqui a gente tem competição? Tem. Mas aqui é velado, né? Lá é explícito. Lá é money oriented people, né? Assim que chama. Eu acho que tem uma coisa engraçada aqui, 2 coisas aqui. Eu, quando 2013, que voltei 28 anos depois do Brasil, eu fui fazer uma viagem pra visitar os parentes. Aí lá tem muitos Hagwon, né? Hagwon, você sabe o que é? Cursinhos que fazem depois dos colégios. Não, criança só estuda, né? Aí eu fui fazer uma viagem em trem que eu lembrava muito quando era criança que a gente fazia. Que demorava muito, né? Que eu morava no Gangwon-do, Chuncheon, né? Na verdade, no Sokcho, que é perto dali também. Eram 5 horas de viagem, né? Mas de carro agora dá pra fazer em 1 hora, né? Sim. Melhorou. A gente foi pra lá também. Você foi lá? Sokcho é maravilhoso. É lindo. Uma das cidades mais legais. Sim. Aí fui na estação de trem, tava escrito vendendo Hagwon, né? Que é o cursinho, tava escrito lá. Garantimos ao seu filho um emprego de $20 mil, alguma coisa assim. Olha só que louco, né? Pro brasileiro, acho que não consigo nem imaginar. Que é isso, cara? Tipo, seu filho de um salário de $20 mil. Ou seja, isso é normal lá. Questão de dinheiro, competição, é uma coisa muito natural, institucionalizado quase, né? Sim. Você tem que... Imagina a pressão das pessoas. Com certeza. É muito suicídio. A gente tá falando sobre, né? O maior índice de suicídio entre os jovens é na Coreia do Sul. Já ultrapassou o Japão. Né? E aí tem muito problema social. Bullying lá é uma coisa muito, muito séria. Sim. Nível de suicídio, justamente por causa do bullying, né? São uma crueldade inimaginável, né? Você assistir drama da vida, aquele drama da vida, é muito pior que aquilo, né? E muito mais cedo também, né? É muito mais cedo, muito pode mais pensar. cedo. A gente costuma ver os dramas retratarem bullying no ensino médio, coisa assim, mas começa bem mais cedo. Esse negócio de Wangta é muito sério, é uma coisa muito, muito feia, né? Como é que as crianças, né, maltratam tanto essas crianças daquele jeito, né? São muito, muito
muito sérios. E é difícil, não sei como se teria uma maneira de abolir isso, porque isso é muito secular também. Muito estrutural, né? Tá muito intrínseco, não é? Sim, isso é estranho, né? Muito estranho. Essa coisa de hierarquia, talvez seja isso também, que isso de confucionismo tem muita relevância na sociedade coreana, né? Obedecer aos mais velhos, não sei o quê, que se encontra com esse conflito com suas comunidades, sociedade moderna, então arcaico lutando contra moderno, então esse é um outro tipo de problema que vai está acarretando na sociedade coreana. E fechando nisso, tem um amigo meu que me ajudou a levar o Go para a Coreia. Ele tem uma definição muito boa sobre sociedade coreana. Quando eu cheguei no 2013, ele me falou assim, eu tenho uma definição sobre coreanos. Eu falei assim, qual é? Eu falei assim, coreanos são robôs. Então se transformando em robôs. Eu achei legal. Voltei em 2019, 6 anos depois, ele falou assim, retiro o que eu falei sobre os coreanos. Eu tenho uma nova definição. E é definitiva. Eu falei assim, bom, qual é então? Eu falei, coreanos são manequins. Nossa. Uau! Forte, hein? Bem então, forte. Muito Essa forte. história é muito boa, né? Bem forte, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Acho que vou pedir pro Myung-Gil escrever sobre os coreanos virando manequins. É uma pegada dele. Mas ele vai falar que não, porque isso é verdade. Não escreva sobre isso. Isso é verdade. Não escreva ficção, isso não é ficção. Provavelmente. Nick, última pergunta sobre Castela, hein? A gente já falou muito, né, sobre o livro e tudo, mas o desafio. Como você resumiria essa obra, né, esses 10 contos, em pouquíssimas palavras? Palavra-chave, vai. Cara, vai parecer o que me veio à mente, hein? Não, só vai. Muito louco, hein? É um português, uma vida louca. Vida louca. É com K ainda, vida louca. Se eu resumisse esse livro, seria vida louca. Tudo sem todo sentido, vida louca. Mas é uma vida louca legal, que a gente vai curtir. Louca. É o que tem pro momento. É rock and roll, acho que é um escrito rock and roll, acho que por isso que traduzi. É uma literatura rock and roll, é a vida. É muito louco, é a vida louca. Muito bom. Legal. E tá, então a pegada é de vida louca. Você tem algum outro livro que você indique que também tem esse estilo, para quem lê, por exemplo, Castela e percebeu que curte um estilo, se bem que, né, aqui é um estilo muito único, mas que é para quem quer se permitir aí viver essa vida muito louca. Você tem alguma outra indicação? Cara, pode ser coreana ou não. Myung-Gil é único, né? Total, A vida louca. Então, sabe o que me lembrou bastante o humor do Myung-Gil? É um escritor que eu gosto muito chama Kurt Vonnegut. Ele escreve ficção científica, mas não é também ficção científica. É sobre vida. Eu acho que me lembrou muito o humor do Myung-Gil. Mas o Myung-Gil é muito... Não sei se ele é mais peculiar, engraçado. Ele é peculiar. Então eu indico o livro de Vonnegut, chama Time Quake. Eu acho que deve estar esgotado. Se não tiver esgotado esse, não sei se estão relançando o livro dele. Tem o Matadouro 5, que é um dos livros mais engraçados que já li. Eu acho que mais engraçado que o Myung-Gil ainda. Olha. Matadouro 5. Matadouro 5. E o Time Quake tem uma ideia genial que o universo está expandindo, né? O universo está expandindo. O universo expande 10 anos, o universo pensa, fala, por que estou expandindo? Eu acho que vou retrair. Ele retrai 10 anos, quando retraiu 10 anos, ele fala, não, expandir mais legal, vou voltar a expandir. Ele expande. Só que nisso, tempo para os humanos, como se tivesse agredido 10 anos, tem que voltar de novo. Nossa, que doido. É vida louca. Essa é vida louca, esse é o Myung-Gil, esse estilo Myung-Gil. Então ele começa a contar toda a história da vida humana, tendo que viver tudo de novo 10 anos. Uau. Então eu indico, se quer vida louca, eu indico o livro Time Quake de Vonnegut e todos os outros livros. Tem Café da Manhã dos Campeões, tem o Matadouro 5, Time Quake, que faz parte desse universo de personagens muito, muito loucos. E aí você tinha falado que precisa ser uma literatura muito... que te chame atenção para você topar novamente o desafio da tradução. Você teria hoje alguma coisa em mente ou não? Na verdade, eu tenho que voltar a escrever. Na verdade, meu ofício original é escrever livros. Sim. Então, estou com muitos livros dentro da minha cabeça e eu não consegui escrever. Então, não sei se de repente surgiria alguma coisa interessante, mas para mim não tem ordem, sabe? Às vezes surge um filme para fazer, um roteiro para escrever, ou um livro para escrever, ou
traduzir ou qualquer outra coisa. É o fluxo, né? Eu tô seguindo o fluxo. É a vida louca. Vida é louca, mas às vezes a vida é boa, a vida é o que você acredita que tem que seguir. É um fluxo que tá dentro, né? Se surgir algum livro, eu vou traduzir. Legal. Bom. Eu espero que surja. Aliás, Nick, a gente até ia falar isso agora. Deixar também aberto o convite. Aliás, vocês têm um livro que eu gostaria que visse traduzido? Coreano pra cá? Coreano pra cá. Eu tenho um, né? Eu tenho um também. Eu tenho dois. Um é o Cursed Bunny, que é da Borachun, que é de ficção científica. Contos. Que são contos também. É muito legal, tem uma pegada também ficção científica, robôs no meio, né? Relação humano e máquina é muito legal. Mas aí é bem diferente de Castela, assim, é outro perfil. E também tem um que a gente já comentou em outro episódio, que foi o que nós traduzimos esse ano no workshop de tradução da USP, que só tem em coreano, é da escritora Kim Sun, e que a gente acordou que o título provisório seria algo como você já desejou que um soldado se tornasse anjo, que conta a história das escravas sexuais durante a colonização japonesa. Então, assim, é outro perfil, não é vida louca, é vida muito séria, é vida muito... Não, toda a vida é louca, pô. Não, mas assim, é uma pegada bem diferente, mas importante. Aliás, esse livro me interessa, porque eu tentei fazer um documentário, acho que você está falando das senhoras que moram numa casa, né? Isso. Que virou uma onda, mas eu já tinha pensado nesse livro, esse filme há muito tempo, porque elas já estão morrendo, né? Acho que sobraram poucas pessoas. Acho que só tem 5 sobre... Então. E você sabe a história, como começou? Você leu ali. Aliás, A Espera, o outro lá... Grama tentou fazer, eu acho que... Eu não tenho para a língua dizer, eu achei esse Grama muito ruim, na verdade. Ele desperdiçou uma grande história, né? Porque a história é muito mais complexa, é muito mais complicada do que aquilo que tá lá, né? E existia um pouco de vaidade no final. Assim, não quero ir lá, não sei o quê. Não, tinha que ter uma história. A história verdadeira que eu queria contar, que acho que era toda quarta, na quinta, essa senhora se vestem com hanbok, roupa tradicional, pega um ônibus fretado, vai protestar lá na embaixada japonesa. Em frente, à estátua, sim. Cadê essa história, por exemplo? E outra coisa importante, o governo japonês nunca reconheceu essas atrocidades, mas teve uma vez que mandaram cheques de compensação para essas mulheres. E a história mais legal de todos, era uma grana boa. 90% dos cheques foram rasgados e devolvidos. Cadê essa história? Entendeu? Cadê essa história? Esse livro que eu mencionei, ele... são os relatos dessa mulher para a escritora. Então, a narrativa não é linear. Então, você tem que se acostumar também a isso. Mas é verdadeira e é muito intensa. Você tem coreano? Tá em coreano. Eu vou traduzir esse livro, então. Olha aí, tá promessas. Preciso de editora, mas vamos lá. Eu acho que daria muito sucesso, viu? Não, esse já estava em minha mente. Eu queria fazer esse documentário. Na verdade, eu queria fazer um documentário meio ficção. Né? Na verdade, eu queria fazer ficção. Mas acho que ainda, daquela época, eu acho que coreanos ainda tinham receio, porque tem essa relação comercial com o Japão, né? Sim. Que é... complexa, na verdade. Então, eu acho que essa história para mim sempre me tocou e eu não sabia que tinha esse livro. Eu acho que seria muito interessante. Eu acho que é um momento, talvez. Vem aí. Vamos ver. O meu era aquele... ainda não saiu nem em inglês ainda, mas tá provisoriamente como título de Inconvenient Convenience Story, que é do Kim Ho-yeon. Eu não lembro direito a trama agora, assim, mas ele é bem atual, acho que é do ano passado. E tá bem no hype. Eu queria saber por que todo esse hype, então eu fico querendo ler logo. É mais ou menos por aí. Você leu? Legal? E eu achei... Não li ainda, porque não saiu nem em inglês. E eu ainda não consigo ler em coreano. Em coreano é Pulpyohan Pyeonijong. Isso, Pulpyohan Pyeonijong. Isso. Eu achei o título muito, muito legal. Brinca aí com brincadeira, né? Gostei do título. Loja de conveniência e inconveniência. Inconveniente, exatamente. Em português seria isso, né? Isso. Eu queria ver ele aqui. Espero que chegue logo. Eu acho que esse tem muita chance também. Tá aí. Eu acho que essa recomendação eu vou passar para
Carol da editora, que eu tava falando. Dois livros muito bons. Quem sabe? Se eu conseguir arrumar tempo e... né? Acho que são 2 livros legais. Tá, já tem. Ela tinha pedido recomendações. Então Ótimo. Tá aí. 2 livros excelentes. E outra coisa que a gente queria falar também é que a gente fica aqui com as portas abertas para você voltar e conversar com a gente sobre o Go. Aí a gente vai falar especificamente da sua obra. Sim. Legal. Em outro momento. Legal. Não, eu também eu adorei traduzir esse livro, porque tem vida, né? Tem história de amizade, tem história de entender o escritor. Teve um envolvimento também. Um envolvimento também. E eu acho um livro importante. É um livro que dá um panorama diferente do que da literatura coreana, que está aqui. Né? Ele é único, é um sui generis. É uma espécie de marco da literatura contemporânea coreana. Então eu acho um livro, além de ser divertido, olha que louco, ele é importante e é divertido. Sim. Né? Então acho que isso é um... Porque a vida, no fim, é divertida, né? Acho que se não é prazeroso, se não é divertido... Qual que é o sentido, né? Você vai ler para sofrer? Você é masoquista. Isso é complicado. Acho que literatura não vem por aí. Muito bom. Nossa, muitas reflexões. A gente expandiu, né, do livro, então a gente consegue ver o quanto que esse livro permite reflexões muito mais amplas, né, sobre humanidade, sobre existência, vida. Então, deixamos aí esse convite para um próximo episódio sobre Go. E agradecemos mais uma vez o seu convite, seu entusiasmo em vir falar com a gente sobre Castela, e nos vemos então em breve. Em breve. E a gente vai fazer mais um episódio sobre Castela, que aí é a gente fazendo mais uma resenha crítica, algo assim. A gente tenta aprofundar nos contos e etc. Eu acho que você devia falar do que cada conto fala, porque eu acho que é muito legal. É que a gente faz isso no segundo episódio, a gente faz mais. Não, fala mesmo do que acontece, porque eu acho legal. Isso é uma coisa que é legal de falar, porque são coisas muito loucas, tão loucas, que você fala, nossa, como é que vai amarrar isso? Eu acho que é legal de fazer isso. Quem quiser ler um livro realmente, além de ser diferente, que te traz uma coisa, reflexão, o incômodo, né? Que são os 2 opostos que se complementam, que é o paradoxo, eu recomendo o Castela. Sim, nós também recomendamos. Nós também. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pra todo mundo que ficou com a gente até agora. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado pelo convite.